Fala investidor do meu Brasil, bem-vindos ao canal Kleber Invest, investidores e investidoras, é um prazer ter vocês aqui. Se você caiu aqui nesse canal agora pela primeira vez, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aqui um joinha, participa com a gente, deixa aqui um comentário, é muito importante a sua participação, a sua interação aqui, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e quando a gente colocar vídeo no canal, o YouTube mandar para você, tá bom? Vamos falar hoje de CPTS 11, capitanias. Lembrando para vocês que esse vídeo não é indicação de compra nem de venda. Se você quer principalmente comprar esse fundo, entrar nesse fundo, você precisa estudar ele, ler o relatório gerencial dele, entender se é isso mesmo que você quer, tá bom? Vamos lá, capitania. Esse fundo ele finalizou o pregão a R$ 8,17, mínima nas últimas 52 semanas de 5,17 e máxima nas últimas 52 semanas. Veja que ele está na máxima, viu? Valorização de 48,55%, no mês 5%. Veja que ele está na sua máxima nos últimos 52 semanas, né? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo dia 31 às 8h22, mais conhecido como às 20h22, tá bom? Tem mais uns números aqui dele aqui. Patrimônio por cota desse fundo é 9,18. Valor patrimonial tá mais de 3 bi, quase 3.200. P sobre VP, veja que ele tem um desconto, apesar dele estar na máxima sua nas últimas 52 semanas, ó. De 8,17 ele está com desconto de 11% do valor de mercado. Veja só que coisa, né? Olha o número de cotistas desse fundo, bastante gente, né? 355.275 cotistas. Olha aqui a liquidez dele diária, mais de 8 milhões. É muita coisa, né? 8.260.707,10. E esse fundo tem pagado uma média de 9 centavos aí, ó, por mês. O último pagamento dele, 13 de 1 anunciado, pago dia 20 do 1, 9 centavos por mês. Este é um fundo de papel, de acordo aqui com o Status Invest, mas eu quero discordar disso aqui, tá? Eu quero discordar disso aqui. E acredito que muita gente tem discordado disso aqui. Por quê? Porque esse fundo, vamos ver o relatório gerencial dele agora. Esse fundo, uma grande parte do seu patrimônio está investido em outros FIIs. Então ele tem mudado o perfil dele um pouco. Então hoje ele é mais FOF do que papel. Estamos aqui no relatório gerencial dele, lembrando que esse relatório é de dezembro de 25, tá bom? Um relatório de dezembro de 25. Eu não sou muito fã dos relatórios da capitania, porque eu acho que ela enche muito linguiça nesses relatórios dela aqui. Comentário do gestor. Vamos ver aqui. Comentário especial. Fundo Capitania e total de ofertas. É importante, muito importante você ler isso aqui para você poder entender. Conforme aprovado em assembleia, a taxa de gestão do fundo foi reduzida de 1,5 ao ano para 0,90 ao ano. Isso aqui é uma coisa boa, tá vendo? Nem tudo na capitania é ruim, como as pessoas sempre falam. Eu mesmo já tive esse fundo, mas hoje eu não tenho. Eu preferi sair da capitania porque eu acho a capitania ela um pouco enrolada. É uma opinião minha. Os seus relatórios eu acho muito complicado de entender. Então eu não tenho mais esse fundo na minha carteira. Calculada sobre o valor de mercado do CPTS 11. Adicionalmente, foi instituída a isenção de cobrança de taxa de gestão de forma temporária sobre os fundos geridos pela capitania. Isso é muito bom, né? Investimento que compõe a carteira do CPTS 11, bem como a criação de uma taxa de performance correspondente a 15% do rendimento distribuído, que excedeu o retorno do CDI, apurado sobre a cota patrimonial. Em função dessas alterações, no ano de 24 foram pagos 27 milhões em taxa, enquanto em 25 esse montante foi de 16. Aqui tem um gráfico aqui para você poder entender melhor. Vamos ver aqui. Aqui tem destaque do ano que ele está colocando, como o relatório é de dezembro, né? Então tem alguns destaques do ano e aí o relatório fica mais inchado ainda, né? Aqui ele fala sobre aquisição do edifício corporativo ocupado pelo Nubank, localizado lá na Avenida Rebouças, lá em São Paulo, ali perto da Paulista ali.
de 3,5% dos ativos desse fundo aqui. Tá vendo aqui? Aqui, comentário do gestor também, destaque do ano. Ele fala também sobre a conclusão da transação da venda do imóvel GPA desse fundo aqui, 2,16% dos ativos, assim como desse fundo aqui, que é da gestora também, né? 2,9% dos ativos. Importante você ler essa parte aqui se você tem interesse em entrar nesse fundo aqui. Agora, olha essa parte aqui. Isso aqui é muito interessante você ler, principalmente essa parte aqui, para você entender se você mesmo quer entrar no fundo. Comentário da gestão em perspectiva para 26. Já que nós estamos em 26, então veja qual que é a perspectiva desse fundo se você vai entrar nele para 26. Então, aqui é muito importante você ler, porque a perspectiva dele para 26, ele está falando aqui o que, que é. Depois não adianta você falar, ah, eu não sabia, eu não vi, eu me enganei, não entendi, não era isso. Veja aqui, ó. O ano de 26 deve ser marcado por um ambiente de maior volatilidade, tanto no cenário doméstico quanto no internacional, influenciado pela dinâmica das taxas de juros globais e no Brasil, pelo calendário eleitoral, ainda que esse contexto traga incerteza no curto prazo. Entendemos que período como esse, historicamente, abrange espaços para oportunidades relevantes de alocação, com ativos negociados a preços mais atrativos e assimetrias de retorno mais evidente, de acordo com as projeções do boletim Focus. O mercado segue precificando um ciclo gradual de flexibilidade da política monetária ao longo de 26, condicionando a evolução do cenário físico e inflacionário. A expectativa de corte de juros, ainda que de forma cautelosa, combinada à manutenção de prêmios elevados dos ativos reais, tende a criar um ambiente favorável para estratégicas ativas. Nesse contexto, seguimos confiantes na capacidade da capitânia de identificar oportunidades, reciclar capital de forma disciplinada e atravessar diferentes ciclos com consistência de resultados. Os investidores podem contar com nossa gestão para transformar a volatilidade em uma aliada na geração de valores no médio e longo prazo, mantendo foco em qualidade, liquidez e preservação do capital. Então aqui é a perspectiva deles. Se você se interessa, aqui tem mais alguns dados dele aqui que a gente já viu lá no Status Invest. Talvez dê uma diferencinha para lá ou para cá, porque aqui é o fechamento de dezembro. Nós estamos gravando esse vídeo aqui dia 31 de janeiro, às 20 horas, então talvez dê alguma diferencinha para lá ou para cá, mas algo pouco. Comentário do gestor, carteira de FIIs. A carteira de FIIs do CPTS é composta por 94 FIIs, tá vendo aqui? Por isso que eu falei que eu discordo de esse fundo aí de papel, que representa 71% dos ativos, sendo que 82% da carteira é composta por fundo de tijolo e 19% por fundo de papel. Por isso que eu discordo que ele não é mais papel, ele deixou de ser papel, ele perdeu um fundo de papel. Dada a cotação atual do fundo, há um potencial de valorização em relação à sua cota patrimonial de 18,5% e de 4,6% caso todos os FIIs em sua carteira fosse também marcado em sua cota patrimonial. Isso representa um potencial de valorização de mais de 23,8% sobre a carteira de FIIs, ou 16,6% considerando o patrimônio líquido do fundo. Por isso que eu não considero mais ele um fundo de papel. Quem quer entrar no fundo de papel não é o CPTS-11. Não é, literalmente. Não é o CPTS-11. Se você quer um fundo de papel, você tem outras opções aí. Agora olha assim aqui, ó, guindasse para o próximo dividendo. Isso aqui é muito interessante. Não adianta você não ler o relatório, você tem que ler o relatório. Com base no cenário atual, nas premissas de mercado, incluindo uma cotação de mercado de 7,75 por cota, projetamos distribuição para os próximos meses na faixa de 9 centavos, cota equivalente a um dividendo de 14,86%. Em um cenário mais otimista, estimamos uma distribuição de 10 centavos. Então, veja, e uma mais pessimista em 8 centavos. Então ele vai ficar entre 8 e 10 centavos, uma média de 9 centavos ali, o que ele vai distribuir. E aqui é muito interessante você ler isso aqui, ó. Isso aqui é... Gente, eu diria que dos fundos imobiliários, você entender essa página aqui, ela é muito importante. Olha aqui, ó, dezembro de 25.
Olha as receitas do fundo aqui, ó, 42 mil. Tá vendo aqui? Despesas. Aí tem todas elas relacionadas aqui, ó. Despesas, aqui, ó. 10 mil. Resultado, ó, 32 milhões. Resultado por cota, 0,93 centavos. Distribuição, 31 milhões. Distribuição por cota, 9 centavos. E aqui, resultado acumulado, 1 milhão, que dá menos de, nossa, bem pouco, 0,005. É uma merrequinha só, né? Bem pouco. Então, isso aqui é muito importante você ler, viu? Tem todas as relações aqui. Então, se você ver aqui, ó, dos resultados dele, das receitas dele, rendimento de FIIs, é o maior. Ó, o resultado de FII dele aqui, ó. Ó, o resultado de FII, tá vendo aqui? Ganho de FII, capital de FII. Então, deixou de ser um fundo. Ó, o resultado de CRI aqui, ó. Rendimento dos CRIs aqui, ó. Ó, 6 milhões. Então ele deixou de ser um fundo de papel, de CRI. Ele passou a ser um fundo de fundos, um FOF. Né? Infelizmente, para quem gosta, vamos rolando aqui. Como eu falei, esse fundo ele rola muito, tá vendo? Os relatórios dele é muito. Aqui, movimentação da carteira. No mês realizamos a compra definitiva de 742 mil em CRIs. Aqui, ó, isso daqui, ó, os CRIs que ele comprou, código, índice, o ativo aqui que ele comprou. Na próxima aqui, ó, no mês vendemos definitivamente 66 milhões em CRI, então tá aqui os CRIs que ele vendeu, o código, aqui ó, o índice, o ativo, e toda a relação deles aqui. Uma taxa média de IPCA mais 7,15, spread de 0,25%. Tá vendo aqui? Então, eu sinceramente eu sou meio relutante com capitania. E aqui você tem a maior exposição dos FIIs deles aqui, ó. Então o maior é esse CPOP, que é da própria gestora, né? Você tem alguns conflitos de interesse aqui, CPOF aqui, CPUR aqui, CPSH, você tem muito conflito de interesse nesse fundo. Por isso que tem muita gente falando, ó, SHOP, tem muita gente falando de CPTA, falando mal do CPTS11, por causa desses conflitos de interesse aqui, né? 11% está investido nesse fundo aqui da própria gestora. Então aqui já é uma concentraçãozinha bem legal, né? Então precisamos tomar bem cuidado com isso aqui. Maior exposição dos CRIs, aqui tem os CRIs com maior exposição dele aqui. Então ele deixou de ser, infelizmente ele deixou de ser. CPTS11, bom, no final é isso, tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, se você chegou aqui até aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o seu like aqui no vídeo aqui, compartilha com quem precisa conhecer, nos ajude a crescer um pouco mais esse canal.